Ei, galeres, como estão? Saudades de vocês. Me arrumei pra ver vocês, coloquei uma blusa florida só pra falar com vocês, viu? É, Beijo. Olha só, a gente vai continuar falando, né, sobre o capítulo 2 das páginas 208 a 219. É o que a gente vai falar na aula de hoje, tudo bem? A gente já tinha falado anteriormente, né, sobre domínios morfoclimáticos, né, morfo de formas associadas aos climas. E aí a gente falou também nas aulas anteriores, quando a gente estava indo em aula presencial, da teoria dos sistemas e de como que tudo na natureza é interdependente, como todas as coisas estão relacionadas umas às outras num complexo sistema de interdependência, de um fator dependendo do outro que se liga ao outro, ou seja, as coisas estão nos lugares onde deveriam estar no contexto da natureza. E assim a gente vê uma constante interação, né, entre clima, relevo, vegetação e ocupação humana. Aqui eu coloquei, eu vou chegar mais perto aqui. Aqui eu coloquei umas setas indicando, né, a constante interação entre esses fatores, né? Porque a gente estudou os domínios, está estudando os domínios morfoclimáticos a partir do Aziz Absaber, né? Vocês viram até os vídeos na semana passada, lembra? Então, o Aziz Absaber era um grande geógrafo, né? Estudioso, apaixonado pelo Brasil e que resolveu dividir, organizar, né, o país em domínios morfoclimáticos para ilustrar, né, para perceber, né, primeiramente ele percebeu, organizou e mostrou para gente algumas formas de interação entre clima, vegetação, relevo e ocupação humana. E aqui eu coloquei essas setas, né, que estão sempre aqui se conectando, porque o clima interfere na vegetação, que interfere na ocupação humana, a ocupação humana interfere na vegetação, que interfere no clima, que está associado ao relevo. Então, a gente vê, basicamente, é importante a gente entender que esses fatores são fatores que estão interrelacionados. E, por exemplo, clima, relevo e vegetação são fatores naturais, né? Então, convivendo aqui dentro de uma ideia de teoria geral dos sistemas, em interdependência. A ocupação humana, né, ela se coloca aqui como mais um fator dentro desse processo. E a gente vai ver que a ocupação humana, ela é um fator de desgaste, muitas das vezes, das condições da vegetação, né, que podem alterar, né, os climas, né, e alterar também os relevos. E como está tudo interconectado, interligado, conectado, né, tudo isso se transforma. Tudo isso está sendo transformado continuamente, sendo transformado, se transformando, né? Por isso as setas aqui indicam várias coisas. Então, né? Então deu para entender basicamente aí, clima está associado a relevo, que está associado à vegetação, que está associado à ocupação humana, que está associado ao tipo de vegetação, se a gente pegar basicamente, né? As formas de ocupação humana organizam a vegetação, se há desmatamento, se não há desmatamento, né? Se essa vegetação está sendo respeitada. E aí, se você faz uma retirada da cobertura vegetal, você tem uma exposição do solo. Essa exposição do solo vai levar a fatores erosivos mais constantes, deslizamentos de encostas, né? A partir do contexto, do formato de relevo. E isso pode provocar alterações, né? Principalmente na construção antrópica, né? Na construção dos seres humanos, e tudo isso aqui está relacionado. Hoje a gente vai falar basicamente de dois domínios morfoclimáticos, tá? O domínio amazônico e o domínio mares de morros. Então, eu separei aqui algumas características principais de cada um. Domínio amazônico. Domínio amazônico, principais características: formação de floresta densa, né? Densa, florestas de grande porte, rica em biodiversidade, clima úmido e chuvoso,
complexa rede de drenagem e baixas altitudes. Então, o que acontece? Aqui a gente falou de vegetação, floresta densa, que está associada ao tipo climático, né? E aí esse tipo climático, que tem características de ser úmido e chuvoso. Então, a gente tem aqui um tipo climático que altera as formas também de construção de drenagem, por exemplo, a vazão dos rios, né? Os grandes rios, como o Rio Amazonas, eles não estão, por acaso, associados ao domínio amazônico, mas tem a ver com o quê? Com o clima, com a rede de chuvas, a rede de drenagem, as baixas altitudes, né? Então, a gente vai ver que tudo isso daqui está relacionado. Aqui eu trouxe para vocês um esquema, tá? Chegar mais perto, que mostra um pouco, tá? De algumas formas de vegetação lá no domínio amazônico, tá bom? Aqui, separei para vocês, ó. Que vocês podem perceber que esse aqui em azul, né, é um rio, né, uma área alagada, um rio. Aqui é o corte do relevo, tá vendo? Aqui a gente tem um rio. Aí a gente vai ter, né, principais tipos de desenvolvimento de vegetação. Mata de igapó, mata de várzea, mata de terra firme. O que seria essa mata de igapó? Aqui, ó. Mata de igapó seria a vegetação que se desenvolveria nessa área constantemente inundada. Ou seja, a vegetação que vai nascer, né, a vegetação específica desse lugar aqui, que a gente vai chamar de mata de igapó, né, o tipo de vegetação que vai se desenvolver neste lugar, é um tipo de vegetação que é apropriada a áreas inundadas, onde tem água. Aqui, por exemplo, eu coloquei como que vai ser essa vegetação? Ela vai ser uma vegetação de pequeno porte, né? Principalmente formado por vitórias régias, orquídeas e bromélias, ou seja, espécies que estão adaptadas a esse contexto de inundação, né? As chamadas plantas aquáticas, né? Que se adaptam a esse ritmo aqui aquático. Aí, passando um pouquinho para as laterais, a gente vai ter a mata de várzea, tá? O que seria essa mata de várzea? Percebem que aqui na área de igapó é permanentemente inundada, sempre vai estar com água, sempre vai ter água no processo. Mata de várzea. Mata de várzea, quando se estende aqui para as laterais, como será essa mata de várzea? Vai ter baixa várzea e alta várzea, tá? A vegetação de baixa várzea é essa que está mais próxima da área inundada. A vegetação de alta várzea é a que está mais distante da região inundada, tá? Aí, isso também vai fazer uma diferenciação entre os tipos de plantas, o tipo de vegetação que irá se encontrar. Por exemplo, nessas áreas de baixa várzea, né, a gente vai encontrar plantas geralmente com raízes aéreas. Essas plantas como açaí, buriti, que são árvores de médio porte, tudo bem? A partir do momento que a gente vai se afastando para as laterais, a gente vai encontrar aqui, ó, nesse outro esquema, a mata de terra firme, como o próprio nome já diz, mata de terra firme. Essa mata de terra firme, apesar do clima úmido, ela não tem, né, condições aqui de inundação. Então, o que acontece? Essas árvores aqui serão bem diferentes das que a gente encontra aqui, ó. Enquanto aqui, na área de inundação, constantemente com água, a gente tem as bromélias, as vitórias régias, né, as orquídeas, que são plantas aquáticas de alguma forma adaptadas a esse ritmo, né, e quantidade de água. Na mata de várzea, a gente vai ter já uma diferenciação de acordo com o local, né, as características de contato, ou muito contato, pouco contato com essa água, né? E aqui a mata de terra firme. Na mata de terra firme, quais são as características dessa mata de terra firme?
árvores de grande porte, né? A gente podia até colocar umas árvores grandonas aqui, aproximadamente de 60 metros, né? Como tipos a gente tem as castanheiras e o jequitibá. Então, o que fica pra gente disso tudo? O tipo de relevo, tá vendo que aqui o relevo é mais baixo? Tipo de relevo associado ao clima, que aqui a gente tem um clima predominantemente úmido, então há uma grande circulação aqui de drenagem de água, né? Então, forma do relevo, o clima, que vai determinar pouca, muita, né, quantidade de chuva, o relevo que vai adensar águas aqui na parte mais baixa e não adensar água nas partes mais altas, né? Isso também vai diferenciar as formas de vegetação que a gente vai encontrar nesse lugar. Tudo bem? Mata de várzea permanentemente inundada. Então, está associada a plantas aquáticas que estão adaptadas a esse volume de água constante. Mata de várzea, né? Mata de igapó, não é verdade? Mata de várzea agora. São áreas que podem ficar temporariamente inundadas. Aí tem as baixas várzeas e as altas várzeas, né? Baixas várzeas mais perto da mata de igapó, alta várzea mais distante. Mata de terra firme. Outras características de vegetação, né? Árvores de grande porte. Então, a gente vai ter aqui, ó, pequeno porte, médio porte e grande porte. Pequeno, médio, grande porte, associado às formas de relevo, né? Clima, que aí também transforma a vegetação. E aqui faltou o fator, né, humano. Aqui não está inserido o fator humano. Mas provavelmente o quê? Esse fator humano, ele vai modificar essa área aqui do domínio amazônico, principalmente a partir do finalzinho do século XIX, início do século XX. Que é quando começa o ciclo da borracha, o ciclo do látex. Lembra que eu falei com vocês disso? Então, a ocupação humana a partir do ciclo do látex vai modificar essa estrutura aqui, né, de sistema que a gente encontra no domínio amazônico. Por quê? Se a gente tem aqui tipos de vegetação adaptadas, associadas ao tipo de relevo, ao tipo de clima, com a chegada da ocupação humana em massa, foi como aconteceu no período do látex, né, no período da borracha, isso vai causar grandes transformações nesta área. Tudo bem? Aí, falando sobre grandes transformações humanas, a gente vai falar sobre um domínio, né? O domínio que fica aqui, principalmente na nossa região, né? Ele está associado aqui a todo o litoral brasileiro, originalmente associado, né? Porque hoje só resta, em média, 13% da vegetação de Mata Atlântica, né? Que é a vegetação correspondente ao domínio mares de morro. Então, domínio mares de morro. Domínio mares de morro, aqui eu fiz esse desenho para mostrar. Originalmente ele poderia ser encontrado em todo o litoral brasileiro, tá vendo? Desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. Tudo bem? Então, ele vai passar aqui, ó, por várias faixas, né, climáticas aqui do Brasil. Aqui próximo à linha do Equador, aí aqui já o Trópico de Capricórnio. Então, ele vai ter diferenças climáticas, né, por conta da sua grande extensão longitudinal, né? Então, ele vai ter grandes diferenças climáticas e a partir do momento que ele tem diferenças climáticas, ele vai apresentar também diferenças nas formas de vegetação, né? Por exemplo, como a gente estuda nos domínios morfoclimáticos, a gente vai perceber que a vegetação do sul brasileiro é muito diferente da vegetação que a gente encontra no Nordeste, no Norte, né? Então, o domínio mares de morro, ele vai ter essa diferenciação essa diferenciação de vegetação associada principalmente à sua grande extensão longitudinal. Por quê? Ele abrange áreas desde o Nordeste, Norte e Nordeste, até o sul do Brasil, né? E aqui a gente vai perceber a diferença entre os climas e também a diferença da organização da vegetação, né? Ou da representação das formas de vegetação que a gente vai encontrar. Falando sobre ocupação humana.
Domínios mares de morro é um dos domínios mais devastados, destruídos do Brasil, porque ele está historicamente associado, né, à colonização. Né? No período da colonização, esse foi um dos primeiros domínios, né, a serem modificados, destruídos. Logo depois abrigou as grandes cidades, os grandes conglomerados urbanos, né, o grande adensamento populacional. Né, aqui eu botei densamente povoado, mares de morro, densamente povoado, com desmatamento em torno de 87%, né? Aqui eu coloquei SOS Mata Atlântica, que é uma ONG, né, que levanta essa questão da preservação, da necessidade de preservação de Mata Atlântica, que ainda continua sendo destruída para construir casas, para abrigar áreas de expansão agrícola, enfim, para construir novos empreendimentos, né? Então, ainda hoje é uma área que está sendo ameaçada pelo capital, né? Pela construção, pela ampliação dos novos empreendimentos e tudo mais. Então, mesmo depois de uma realidade de 87% de devastação da Mata Atlântica, né? Relacionada aí ao domínio de mares de morro, a gente observa ainda, tá? Principalmente relacionada à indústria e à especulação imobiliária, a construção de imóveis, né? De encarecimento dos terrenos. Então, vou falar só mais uma especificidade aqui dos domínios de mares de morro para a gente terminar essa aula por agora, para depois a gente voltar, tá bom? Domínio mares de morro, né? Como o próprio nome já dá para perceber, né? Mares de morros. Então, ele identifica pra gente que não é uma planície, né? Que a gente não está falando sobre áreas planas. Então, se a gente está falando de formas de relevo, mais ou menos, né? Com o topo arredondado aqui, ó, como se fosse uma laranjinha, tá vendo? Uma parte de uma laranjinha aqui, como se a gente cortasse a laranja em dois e ficasse com uma parte aqui com um topo arredondadinho. Então, aqui a gente vai ter um tipo específico, tá? De interação que acontece nos domínios de mares de morro. Como assim? A orografia. O que seria essa orografia, tá? Aqui a gente está falando aqui de clima tropical, né, que é o clima predominante no Brasil. Então, aí, esse clima tropical, com elevadas temperaturas, vai provocar ou promover o processo de evaporação, né, que você já sabe, do ciclo da água. Então, aquecimento, evaporação, formação de nuvens. Essas nuvens, né, se transformam aqui em chuva, né? Mas essa chuva vai ser... Tá vendo essa nuvem? Essa forma de relevo aqui, ela vai impedir, né, uma barreira natural. Ela constrói aqui uma barreira natural que impede que essa chuva se espalhe para outros lugares, para outras regiões. Então, essa área aqui, ó, vai ser uma área sempre de precipitação. Então, vai acontecer esse processo aqui, ó, de forma integrada, né? Clima tropical, altas temperaturas, evaporação, né, condensação, forma de relevo que vai sempre ocasionar um processo chamado de orografia, que é essa chuva que vai acontecer aqui sempre nesse mesmo lugar, né, porque ela tem aqui barreiras naturais, né, que impedem que elas se propaguem para outros lugares. Então, isso aqui vai construir características específicas desse domínio, tá? Do domínio mares de morro. Então, a gente viu aqui, ó, forma de relevo associada a clima, que aí diretamente vai associar a forma de vegetação, né, as formas de vegetação. E aí também tem os processos de interação humana nesse quadro. Tá bom? Por hoje a gente fica por aqui. Na próxima aula a gente vai falar um pouco mais sobre os outros domínios, tudo bem? E beijão, acompanhem lá na Escola Web os exercícios para vocês fazerem, tá? E vamos nos comunicando aqui. Na próxima aula a gente vai comentar sobre aquela atividade que eu passei para vocês.